O anúncio de Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira nesta segunda-feira, 12 de maio. Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, irão analisar o acerto da CBF com o italiano. Tudo isso não sai daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma resenha da bola nesta segunda-feira, 12 de maio, o dia do anúncio da CBF de Carlo Ancelotti como novo treinador do selecionado brasileiro. Notícia, é claro, também aqui nos principais meios de comunicação da Europa, o Carlo Ancelotti com a carreira para lá de consolidada no Real Madrid, sobretudo com muitas conquistas, e agora o anúncio pela CBF. Quero começar contigo, Fernando César, na parte técnica. A experiência, sem dúvida alguma, um treinador de peso, hein, Fernando? Um abraço. Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E a notícia realmente ganha repercussão não apenas nacional, mas ela ganha para quem acompanha futebol. É uma notícia impactante e que, de fato, ela ganha repercussão global. A vinda de Carlo Ancelotti para assumir o comando da seleção brasileira agora é oficial. Inclusive, já comandando a seleção brasileira pelas eliminatórias sul-americanas, já nessa próxima data FIFA. Tenho comigo um certo grau de otimismo com a chegada do Ancelotti. Primeiro, meu caro Júnior, no momento no futebol brasileiro, a gente não tem um técnico que ganha uma unanimidade, eu digo técnico nascido no Brasil. Porque para mim, se tivéssemos que aplaudir um técnico nesse momento que atua no futebol brasileiro, para mim seria o português, o Abel Ferreira, técnico da equipe do Palmeiras, e que tem um ótimo relacionamento com a presidente do Palmeiras, a Leila, além de um contrato muito bem amarrado, e a gente sabe assim de antemão que não seria fácil romper esse contrato com a equipe do Palmeiras para, claro, aceitar um convite por parte da CBF para assumir o comando da seleção brasileira. Mas vamos ao Carlo Ancelotti. Quando eu já pesquei até algumas opiniões na imprensa esportiva, e fico assim, até eu vou usar um termo um tanto quanto pesado, estupefato pelo grau de exigência por parte de certos cronistas, sem qualquer preocupação aí com a ética, mas você vai questionar a condição profissional nesse momento em que, pese o futebol realmente seja um esporte imprevisível, por isso mesmo é que o futebol é apaixonante, mas um técnico conhecido como Mr. Champions League pelas conquistas que ele já obteve atuando justamente nesta que é a liga, competição mais importante do mundo e claro, a começar pelo continente europeu. Um técnico que comandou nada mais, nada menos que 6 jogadores que conquistaram bola de ouro, entre eles, inclusive, brasileiros como Kaká, mais recentemente como o Vini Júnior,
e que a gente é sabedor que, tirando a Argentina, os grandes adversários que a seleção brasileira terá pela frente, até prova em contrário, e acho que ninguém vai discordar, os adversários serão europeus, né? É ali que vai rolar o confronto, mas coloco sim a Argentina nesse mesmo patamar, porque estamos falando inclusive da atual campeã do mundo. Então, eu tenho que aplaudir a chegada do Ancelotti, torcer para que ele consiga resgatar exatamente o interesse que foi perdido pela torcida brasileira em relação à nossa seleção do Brasil. Desde aquele desastre que foi a goleada na Copa do Brasil para a Alemanha, do 7-1, quando fomos comandados pelo Luiz Felipe Scolari, que aquilo trouxe uma tristeza e vou até usar um termo pesado aqui, uma vergonha, claro, que se instalou no coração do torcedor brasileiro, da forma como a seleção da Alemanha nos derrotou dentro de uma Copa, e uma Copa disputada aqui no Brasil. Haveria, e a minha expectativa era que se criasse um fato novo. E para mim, de forma inquestionável, o fato novo foi o acerto com Carlo Ancelotti, e agora é esperar e torcer para que realmente a seleção volte a encantar a todos nós, Júnior. Um fato novo, sem dúvida alguma, meu caro Fernando César. Agora, nada novo, e já é muito antigo, é o escândalo, ou melhor, os escândalos que envolve a CBF. Essa entidade totalmente desmoralizada mediante tantos casos, e não é de hoje, repito, de gestões totalmente envolvida em armações, em corrupções, em fatos dos mais deploráveis. E não é novidade nenhuma que na gestão de Edinaldo isso prossegue. O Edinaldo Rodrigues, que tinha um sonho antigo de ter o Ancelotti como técnico, a partir do momento que passou, veio a ideia de ter um técnico estrangeiro para comandar a seleção brasileira. Agora, uma entidade, como eu disse, envolvida em escândalos, o Edinaldo é investigado, e aí eu jogo para você aí no Rio de Janeiro o Antônio Manuel Góes. Chega para o Brasil um treinador de peso, porém, numa entidade totalmente desmoralizada pelos vários escândalos, hein, Antônio Manuel Góes? Um abraço. Olá, Júnior, Fernando e seguidores da Resenha da Bola. Como essa bomba de efeito retardado nesta segunda-feira sobre a confirmação de Carlos Ancelotti para novo treinador da seleção brasileira deixa para trás, de momento, o noticiário da ótima rodada do fim de semana do Brasileirão, cabe-me rápido contraponto sobre o que envolve o acerto com o treinador italiano do Real Madrid. O atual desempenho em baixa dos merengues, literalmente amassados na temporada pelo arquirrival Barcelona, numa sequência de derrotas acachapantes, a considerar a qualidade técnica do estrelado elenco madrilenho, campeoníssimo até a temporada 2023-2024, em âmbito nacional e na Champions League, levou a previsível e antecipado encerramento do trabalho de Ancelotti, com justiça entronizado na galeria de históricas conquistas do clube. Oportuno, entretanto, aqui nesta Resenha da Bola, uma ponderação de passagem sobre a decisão do festejado treinador italiano, maior vencedor de títulos entre clubes europeus, em dar definitivo sinal verde à CBF
à margem das sequenciais turbulências da bilionária entidade do futebol brasileiro. A pergunta: como Ancelotti, após décadas de vínculos cercados de idoneidade entre contratantes e contratado, ele próprio, concorda em se transferir de malas e bagagens para o Rio de Janeiro, para nova etapa em sua fulgurante carreira profissional, justo com o aval de outro dos tantos picaretas, vários deles banidos do esporte brasileiro e em nível internacional. Presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, além de denúncias sobre malversação das finanças da entidade, é tido como autor de falsificação de documentos em sua controversa eleição de 2022. Ações judiciais tramitam nos fóruns do Rio de Janeiro e do Supremo Tribunal Federal, que visam ao afastamento liminar de Edinaldo, a evidenciarem a recorrente podridão na estrutura da CBF, cuja sustentação é mantida a peso de milhões de reais, repassados aos presidentes das federações estaduais, todos de porteira fechada, eleitores do ex-presidente da Liga de Esportes Amadores da Baiana Vitória da Conquista, chegada ao topo da entidade brasileira como peça indispensável à manutenção da crônica roubalheira iniciada por João Avelange nos idos de 1958. Faz tempo, hein? Época de nossa primeira Copa do Mundo. Segundo as primeiras informações, Ancelotti terá autorizado o anúncio de sua decisão aqui no Brasil, antes de oficializado o distrato com o Real Madrid, de onde sairá com todas as honras, como inesquecível vencedor. A par da contratação do badalado treinador europeu, como alternativa faz tempo reclamada para reformular a ideia de jogo de nossa seleção, ora em queda livre do cenário continental, convém salientar a manobra de bastidores na CBF para desqualificar na esfera judicial as comprovadas denúncias contra seu presidente. Para finalizar, a euforia pela anunciada contratação de Ancelotti tem no horizonte as pesadíssimas nuvens, com prognóstico de tempestade sobre o real destino do salafrário Edinaldo Rodrigues, à frente da Confederação Brasileira de Futebol, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes. E nesta segunda-feira, dia 12, quando do anúncio do nome do Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira, eis que a Comissão de Ética do Futebol Brasileiro, a CFB, admitiu, né? A comissão admitiu o processamento de três denúncias contra o presidente da CBF, o senhor Edinaldo Rodrigues. As representações enviadas pela deputada Daniela Carneiro, do União do Rio de Janeiro, e pelo vereador Marcos Dias, do Podemos, tem as seguintes denúncias: suspeita de falsificação, má gestão e favorecimento pessoal com recursos da entidade máxima do futebol brasileiro. Agora, e o passado da CBF? Como eu digo aqui sempre, eu sempre cito, né? Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero, Marins, aí vai. A CBF não tem outra palavra, é uma vergonha. É uma entidade totalmente desmoralizada. E não tem como desassociar uma entidade, a entidade principal do futebol brasileiro, com o futebol, com a questão agora da chegada do Ancelotti. Ele só aceitou porque são milhões, né? Vai ganhar uma fortuna até a Copa do Mundo de 2026. Ele já tinha recusado, é bom lembrar, 2 vezes antes. Agora é muito dinheiro, ele acabou
né, digamos, passando por cima disso tudo, mas ele não é bobo, ele sabe onde ele está pisando. Mas esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui. A gente vai seguir abordando, é claro, muito mais esse assunto nas nossas próximas edições aqui do PV Desporto. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!